Urgente. Bomba. O impossível aconteceu. O Congresso americano acaba de dar um golpe devastador contra o ministro Alexandre de Moraes, uma das figuras mais poderosas e polêmicas da política brasileira. É exatamente isso que você leu. O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, em uma manobra inesperada e explosiva, aprovou um projeto de lei que pode não apenas barrar a entrada de Moraes no país, mas também cancelar seu visto e até mesmo deportá-lo. Isso mesmo, o ministro do STF pode ser expulso dos Estados Unidos como se fosse qualquer criminoso comum. Mas segure a onda, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. O jogo está se virando de uma maneira que nenhum analista político poderia prever. E os reflexos dessa decisão vão sacudir as fundações da política brasileira como um todo. Você não pode perder nem um único segundo desse vídeo, porque a verdade está prestes a ser exposta e o futuro de Moraes e do governo Lula está prestes a ser alterado para sempre. Não saia agora, pois o que vem em seguida vai deixar você de queixo caído. Lembra do que falamos ontem? O pacote de 3 medidas devastadoras que os Estados Unidos estavam preparando contra o ministro Alexandre de Moraes? Pois é, amigos, uma dessas medidas já avançou com uma velocidade alarmante. E adivinha qual foi? É a que pode impedir a entrada de autoridades estrangeiras que tenham se envolvido em censura dentro de seus próprios países, especialmente contra os cidadãos americanos. E quem foi o responsável por esse atentado à liberdade de expressão? Quem foi que orquestrou a perseguição a jornalistas, influenciadores e até veículos inteiros de comunicação? Quem foi que tentou calar aqueles que se opõem ao regime imposto por Lula e seus aliados? Pois é, o nome de Alexandre de Moraes aparece diretamente nesse cenário. E ao que tudo indica, ele pode ser o próximo a pagar um preço altíssimo por sua atuação antidemocrática. Estamos falando de uma virada brutal no jogo, onde os Estados Unidos estão tomando uma postura feroz contra aqueles que tentam controlar a liberdade de expressão em seu território. E Moraes parece estar na mira desse imenso furacão político. A aprovação desse projeto de lei bombástico no Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos já está gerando ondas de choque por todo o mundo. Mas atenção, a história não termina aqui. O mais incrível é que ainda existem 3 detalhes cruciais que podem mudar completamente o rumo dessa batalha jurídica e política. O primeiro é o seguinte: como exatamente essa aprovação aconteceu? O que motivou essa ação inesperada dos Estados Unidos contra um ministro do STF? O segundo ponto é: o que acontece agora? Quais são os próximos passos dessa lei e como ela pode ser implementada de maneira ainda mais rigorosa? E, finalmente, o terceiro e mais bombástico de todos os pontos: uma declaração oficial do governo Trump, que vai deixar o governo Lula e o STF em pânico absoluto. Isso mesmo, o governo Trump acabou de soltar um recado oficial que não só destrói a postura autoritária de Moraes, mas também joga gasolina no fogo da relação Brasil-EUA. E eu estou prestes a te contar tudo isso, então fique ligado, pois a guerra política entre os dois países está prestes a explodir. Agora, Juan, eu quero que você preste muita atenção, porque o recado oficial do governo Trump é simplesmente um terremoto na política brasileira. O jornalista Paulo Figueiredo, conhecido por sempre ter fontes bem informadas, foi o primeiro a divulgar em primeira mão essa notícia explosiva. O projeto de lei HR 1071, o No Censorship on Our Shores Act, acabou de ser aprovado no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, e ele é um verdadeiro golpe mortal naqueles que tentam silenciar cidadãos americanos. Este projeto, que foi proposto pelo representante Darrell Issa, impede a entrada de autoridades estrangeiras que tenham se envolvido em atos de censura contra a liberdade de expressão, como o que ocorreu no Brasil sob a liderança de Moraes. Não estamos falando apenas de palavras, estamos falando de medidas concretas que podem ter consequências irreversíveis para esses que tentaram calar vozes críticas. E adivinha só, Moraes está diretamente no radar. Agora, a grande pergunta é: como ele vai se livrar dessa?
Como o governo brasileiro vai reagir a essa pressão imensa vinda de uma das maiores potências do mundo? A situação está se complicando rapidamente, e se o Brasil não tomar uma atitude, as repercussões podem ser catastróficas. Mas a história não para por aí. O projeto de lei acaba de passar no comitê e segue agora para o plenário da Câmara dos Deputados. E aqui está o detalhe mais aterrador de todos. Para ser aprovado, ele precisa de apenas 218 votos, que é exatamente o número da maioria republicana na casa. Ou seja, essa medida tem uma chance imensa de ser aprovada. E se você acha que os republicanos são os únicos apoiando esse projeto, prepare-se para a surpresa. Essa lei recebeu apoio até de um democrata. Isso mesmo, um membro do Partido Democrata se juntou aos republicanos para garantir que a censura praticada por figuras como Moraes fosse combatida. Isso é um sinal claro de que até mesmo os democratas americanos estão perdendo a paciência com as violações da liberdade de expressão no Brasil. E o que isso significa para Moraes e o governo Lula? Um completo desastre. A grande questão agora é: o que vai acontecer quando esse projeto for aprovado no plenário da Câmara? Ele segue para o Senado, onde os republicanos também têm maioria, e se for aprovado lá, quem terá o poder de sancioná-lo? Exatamente Donald Trump. Estamos falando de uma possível virada de jogo que pode colocar Moraes em uma posição de risco político e internacional sem precedentes. E agora, prepare-se para a cereja do bolo. O governo Trump não ficou apenas assistindo a tudo isso de longe, não. Eles decidiram agir de forma direta e impactante. E a mensagem que enviaram é clara. A postura autoritária de Moraes e do governo Lula precisa ser barrada a todo custo. O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, chefiado pelo senador Marco Rubio, fez questão de enviar uma mensagem bombástica ao governo brasileiro. O comunicado foi um verdadeiro tapa na cara das autoridades brasileiras. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas no Yucatán, Iowa, por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem, é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Em outras palavras, os Estados Unidos deixaram claro que a censura praticada por Moraes não será tolerada, e o Brasil terá que pagar o preço se continuar a desafiar os princípios democráticos. Isso é mais do que um aviso, é uma declaração de guerra política. O governo brasileiro agora está entre a espada e a parede, com a pressão dos Huanin, Iowa, crescendo a cada dia. Será que o STF e o governo Lula vão se submeter a essa pressão externa? Ou será que eles tentarão resistir? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. Moraes está em uma posição cada vez mais vulnerável. A pressão está crescendo, e o que ninguém esperava é que o próprio STF estivesse agora em pânico. Isso mesmo. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão desesperados e, segundo a jornalista Daniela Lima, do CNN Brasil, eles já pediram socorro ao Itamaraty para tentar interceder em nome da diplomacia brasileira e evitar que essa lei passe. Eles sabem que, se essa medida for adiante, o impacto será catastrófico não só para Moraes, mas para todo o sistema judiciário brasileiro. Agora, a questão é: será que a diplomacia brasileira conseguirá reverter essa situação? Ou será que o governo Lula e os ministros do STF estão fadados ao fracasso diante de uma pressão internacional tão avassaladora? Com os Estados Unidos em uma posição cada vez mais firme e os brasileiros, em sua maioria, revoltados com as atitudes do governo, o cerco está se fechando de forma alarmante. A censura, as perseguições políticas e os abusos de autoridade estão sendo expostos como nunca antes, e o governo Lula, junto com o STF, está sendo desmascarado aos olhos do mundo. Qual será o próximo passo dessa crise internacional? Será que a diplomacia brasileira tem alguma chance de evitar o pior, ou o Brasil está prestes a enfrentar as consequências de suas ações? Tudo isso está prestes a se desenrolar diante de nossos olhos, e os próximos dias podem ser cruciais para o futuro político do país. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que essa lei vai ser aprovada de vez
E que Alexandre de Moraes realmente será barrado nos Estados Unidos? A situação está mais tensa do que nunca, e as consequências disso podem ser enormes, tanto para o Supremo Tribunal Federal quanto para o próprio governo brasileiro. Será que Moraes e Lula vão conseguir resistir à pressão internacional e seguir com seus planos autoritários? Ou será que o Brasil finalmente verá uma virada histórica, onde as arbitrariedades e abusos de poder serão colocados em xeque por uma potência global? A pressão da opinião pública, tanto interna quanto externa, está aumentando exponencialmente, e não podemos deixar de observar os próximos movimentos dessa trama. Fique ligado, porque novos desdobramentos estão prestes a surgir a qualquer momento, e você não vai querer perder o que vem por aí. Enquanto isso, compartilhe este vídeo e deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que vai acontecer com Moraes e com o Brasil? Estamos vivendo um momento decisivo na política mundial e, sem dúvida, o que ocorrer nos próximos dias pode mudar o rumo da história para sempre. Não deixe de acompanhar, porque o futuro do Brasil está em jogo.